Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp, sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu estou atendendo o pedido de mais um seguidor que me perguntou se eu poderia fazer um conteúdo falando sobre as armaduras do game Block Brawler da Mobox. Então se você tem interesse em entender um pouco melhor como funciona cada uma dessas armaduras, fica comigo depois da vinheta que vem um conteúdo que eu preparei especialmente para você. Bom, pessoal, então eu vou começar a falar com vocês aqui sobre essas armaduras, né? Sobre como funciona cada uma delas, que tipo de ativação que elas geram. Então, quando a gente entra no game, a gente tem duas possibilidades para montar essas armaduras. A gente pode ir forjando as partes dela, que é algo bem difícil de você conseguir juntar, ou você pode vir aqui em Exchange e comprar as partes dessa armadura. Então, antes de eu começar a falar sobre cada uma delas, é importante já deixar claro o seguinte: quando a gente vai aqui em Hero, a gente tem aqui do lado do nosso personagem 8 lacunas que formam essa armadura. Então, o que eu vou explicar para vocês, a ativação de cada uma dessas armaduras só vai funcionar se você montar o seu set inteiro com partes da mesma armadura, tá? Se você mesclar partes de outras armaduras, não vai ativar esses recursos que eu vou explicar aqui para vocês. Mas então, sem mais delongas, vamos lá, eu vou começar a explicar para vocês item a item, e no total são 8 armaduras. E a primeira que eu vou comentar aqui com vocês é a armadura que se chama Hunt Blood. Essa armadura, a função dela quando você junta as 8 partes, ela ativa um recurso que se chama Killer. O que esse recurso faz? Quando você está numa batalha contra os seus adversários, não importa se é no PVP, né, que é o player versus player, ou na dungeon, que é contra o computador, a cada morte que você causar no time adversário, se você tiver com essa armadura, você aumenta em 40% o seu poder de dano, tá? Então é um recurso bem legal que essa armadura oferece, tá? Na verdade, todas elas têm recursos muito interessantes, que depois no final eu vou dar de canja aqui algumas dicas a mais, tá? Que sai um pouquinho aí da questão das armaduras. Mas então, na sequência, a segunda armadura que eu vou comentar com vocês aqui chama-se Misery Moon. Essa armadura, a ativação dela é um recurso chamado Eternal Bleed. Ou seja, o que esse recurso faz? Quando você está lá combatendo o time adversário, cada inimigo ou mercenário ali, né, do time que morre, que você causa uma morte, você consegue aplicar 300% de queima de dano em todos os personagens do time adversário. Então essa aqui é muito legal, essa armadura, tá? Porque ela acaba causando um efeito que eu não sei se vocês têm ideia do que é o que a gente chama de burn damage, que é essa queima de dano, mas existem alguns recursos quando a gente vai aqui em Hero e Talent. Existe um recurso que eu acredito que vocês já devam ter esbarrado nele, de repente vocês já sabem utilizar, mas se não sabem, quando você pega um adversário e mal começa ali o duelo, a batalha, né? E ele já começa a causar dano no seu personagem principal ou nos seus mercenários, isso é o que a gente chama de queima de dano, tá? Um recurso de buffer que a gente fala, né? Que quando ele é ativado, ele acaba causando diretamente esse dano, independente do seu personagem estar fazendo um ataque diretamente, tá? Então essa armadura Misery Moon, ela tem essa função. A terceira armadura que eu vou apresentar aqui para vocês chama-se Fight Bone. Essa armadura, a ativação dela tem o nome de Horn of Zeal. O que esse Horn of Zeal faz no time adversário? Para cada inimigo ou mercenário que você matar do time adversário, todos os seus personagens do seu time eles recebem 30% a mais de ataque por 5 segundos. Ou seja, você matou, derrubou um dos personagens do time adversário, você vai ter um incremento ali no seu ataque de 30% a mais, tá, de poder durante 5 segundos. Então é outro recurso muito legal, que aí vale você fazer as combinações certas para tirar proveito dele, né? A quarta opção aqui de armadura, eu vou comentar com vocês agora sobre a armadura chamada Vigor Forest. Essa armadura ela tem um poder de ativação que se chama o Self Real. O que esse Self Real faz? Que é o que a gente chama de healar, né? O efeito de healar, que é muito comum os YouTubers falarem ou os players aqui da plataforma falarem.
Então essa armadura, ela funciona da seguinte maneira. Quando você está sendo atacado, tá, pelo seu adversário, você consegue healar 50% do ataque que você está recebendo. Ou seja, você está sendo atacado e você ao mesmo tempo está se auto-curando desse ataque em 50%, tá? Então é outra armadura muito legal também, assim. Eu gosto muito desse game por conta disso, porque para quem gosta de estratégia, dá para montar vários setups aqui nesse game combinando as opções que existem dentro dele, tá? Mas então assim, sem ficar alongando, vamos então para a nossa quinta armadura. A quinta armadura que eu vou comentar aqui com vocês se chama Destroy Iron. Essa armadura ela tem um recurso chamado Precision. O que, que esse recurso faz? Para cada inimigo seu que tem uma ativação de buff ou debuff, você tem um aumento, um incremento no caso, de 50% a mais de ataque, tá? Então, o que estou querendo dizer aqui? Vou tentar dar um exemplo rápido. Conforme eu expliquei para vocês agora há pouco essa questão da queima de dano, então assim, se o teu adversário tem esse recurso de queima de dano e ele começa a bufferizar, a usar esse recurso, a sua armadura automaticamente começa a gerar esse incremento, tá, de 50% a mais de dano nos seus ataques. Então essa armadura também é uma armadura bem poderosa se souber combinar ela com outros recursos. Eu costumo utilizar ela em algumas seasons, tá? Aí vamos então para a sexta armadura. A sexta armadura chama-se Steel Wind. O que que essa armadura faz? Qual que é a ativação dela? A ativação dela tem o nome de Stick Fingers, tá? Ou seja, quando você está atacando, você tem 60% de chance, tá, de eliminar ou de desfazer algum tipo de buff que o teu adversário está utilizando contra você, exceto o buff de invencibilidade. Ou seja, existe um buff que o teu adversário pode carregar que gera ao redor dos personagens dele um campo de força, que é um campo de força de invencibilidade. Então, nesse caso, essa armadura, mesmo se ela ativar, né, dentro desses 60% de chance que ela tem, ela não consegue tirar esse buff, no caso. Mas os demais ela consegue. Então, por exemplo, aquele que eu estava comentando em que ele fica causando dano ali, queima de dano, com essa armadura você às vezes consegue desativar esse tipo de ataque do teu adversário, tá? Agora nós vamos para a sétima armadura, que é a armadura Rockstone. O que que essa armadura faz? Qual que é o tipo de ativação dela? A ativação dessa armadura chama-se Barrier. O que que é esse Barrier? É como se fosse uma barreira, tá? Numa tradução direta. Então, quando você está causando danos no seu adversário, você tem 40% de chance de deixar esse seu adversário tonto, tá? Você consegue tontear os personagens dele por até 4 segundos. Então, acaba sendo uma armadura meio apelativa também, tá? Porque ela acaba gerando aí, quando você está fazendo os ataques, se você está causando danos no seu adversário, você tem 40% de chance dela ficar tonteando. Então, é outra coisa que com certeza deve acontecer com vocês quando vocês estão jogando. Quando você está enfrentando um adversário e de repente o teu personagem principal ou alguns dos seus mercenários, eles ficam zonzos, eles não conseguem fazer nada, eles não atacam, eles não fazem absolutamente nada. Então, essa é outra armadura muito legal e é um recurso que eu até chamo de bem apelativo, digamos, tá? Porque às vezes você pega uma sequência, dependendo da combinação que você faz aqui dentro do game, entre essa armadura e um tipo de talento, fica uma sequência quase que interminável dos seus adversários tonteados. É lógico que nem sempre isso acontece, porque também depende muito do que ele tem, do que ele está utilizando do outro lado lá. Inclusive, tem armaduras, como eu comentei aqui, que conseguem neutralizar de certa forma esse tipo de situação. E a oitava e última armadura é a Anger Knight. Essa armadura, ela também é uma armadura muito poderosa, tá? Eu gosto bastante dela, também costumo revezar ela em algumas das seasons, né, que eu jogo. É, ela tem um recurso chamado Retribuição. A ativação dela se chama Retribuição. Ou seja, o que que essa armadura faz? Quando você está sendo atacado, se o herói do seu adversário tiver algum tipo de debuff, essa armadura ela automaticamente acaba tonteando dois dos personagens do seu adversário, que pode ser o próprio herói dele, um mercenário ou dois mercenários, de maneira randômica por 3 segundos.
Então essa é outra armadura também que eu costumo falar que é uma armadura bem apelativa, tá? E principalmente se ela for combinada com alguns tipos de talento, realmente ela gera aí uma dor de cabeça grande pra gente na hora que a gente enfrenta esse tipo de adversário. Então é outra armadura muito poderosa. E aí, pessoal, só para fechar essa questão aí das armaduras, tem um dado muito importante também aqui, ainda relativo a elas, que eu acho muito importante mostrar aqui para vocês, tá? Se eu for aqui em Exchange, ele vai listar aqui para mim, né, as partes de armadura que estão disponíveis à venda aqui no mercado aqui do game, né? E aí tem algumas situações que são interessantes, tá? Quando você vai escolher essas armaduras, vocês vão perceber, além dessas 8 opções de armaduras que eu mostrei para vocês, existem algumas variantes delas, tá? O que são essas variantes? São opções dessa armadura, só que avançada. Deixa eu pegar aqui um exemplo. A última que eu falei para vocês foi a Hunger Knight. Deixa eu ver se eu acho aqui uma variante dela. Deixa eu colocar o preço do maior para o menor. Aqui, ó, consegui. Essa armadura, quando eu olho, ela é muito parecida com a Hunger Knight, mas na verdade ela é uma versão avançada da Hunger Knight. Aí ela já se torna Avenge Knight, tá? Quando eu clico, eu vou entender o que é essa diferença. Primeiro, se eu observar aqui, ó, esse símbolo que tem aqui da armadura, ele tem uma moldurinha dourada aqui, que já demonstra que ela é uma variante mais avançada da armadura Hunger Knight. E aí, quando eu clico, aqui vem uma dica a mais que eu vou deixar para vocês. Sempre que vocês quiserem lembrar o que cada uma dessas armaduras fazem, é só vocês observarem aqui embaixo, ó, no final, tem especificado aqui a skill que ela carrega. Só que nesse caso aqui, dessa armadura, que é uma armadura especial, que é uma armadura avançada, ela tem, ao invés de uma skill, ela tem duas, tá? Então, nesse caso, ela tem a skill Retribuição, que é da Hunger Knight, mas ela também tem esse Vengeful, tá? Que aí é um segundo tipo de recurso que essa armadura oferece. Então, acaba sendo uma armadura bem mais poderosa, tá? Porque ela acaba acumulando duas funções, né? Duas skills, duas ativações, ao invés de uma, que é a versão normal das armaduras que eu mostrei para vocês ao longo aqui do vídeo. Então, acho muito importante comentar isso com vocês. Por isso, até que se vocês observarem, vocês vão entender o porquê que essa parte da armadura está custando 9 M-Box aqui, porque é uma armadura num nível especial. E aí, pessoal, como eu tinha comentado numa determinada parte aqui do vídeo, além das armaduras, existem outros recursos dentro aqui do game, por ser um game de muita estratégia. Se você conseguir conciliar os recursos dessa armadura, as ativações que ela oferece, com outros recursos aqui dentro do game, você faz com que ela fique ainda mais poderosa, tá? Você consegue gerar mais poder ainda para o seu personagem ou para o seu time ali, né? Então, vou falar rapidamente aqui um exemplo, tá? Muitas vezes a combinação que a gente consegue gerar entre a nossa armadura e os recursos aqui de talent pode deixar o teu personagem muito mais poderoso, tá? Então, se souber combinar os recursos que existem aqui em talent com os recursos que são oferecidos pelas armaduras, você consegue às vezes gerar combinações aqui que são realmente muito poderosas ou muito apelativas, como eu comentei em alguns momentos aqui no vídeo. Existem algumas combinações que acontecem aqui entre talent e armadura, que assim, é de deixar a gente bastante irritado quando acontece da gente pegar um adversário que conseguiu gerar esse tipo de situação. E aí, é lógico que não só isso, não só a armadura, mas a questão ali dos talents, mas também a questão das skills que vocês escolham, bem como o perfil do teu herói, o perfil do seu personagem principal. Então, por isso que eu falo que o Block Brawler, para mim, é um dos games que eu mais gosto aqui da plataforma, porque quando você consegue pegar a essência desse game mesmo, tudo que ele oferece, essa questão de estratégia, essas combinações de recurso, assim, eu acho incrível, assim, acho sensacional. Então, é realmente um dos games que eu sou apaixonado e é o game que eu acabei entrando dentro da plataforma, né? Para quem me segue aqui há mais tempo sabe que o Block Brawler foi a minha porta de entrada aqui para os games da plataforma. Foi o primeiro game assim que eu me apaixonei, tá? Então, eu quis deixar também essa informação aqui para vocês. E aí, se vocês acharem interessante, deixem aqui nos comentários, tá? Comentem que dependendo da quantidade de pessoas que me pedirem, eu vou fazer
um vídeo especial falando sobre essas combinações. Vou tentar trazer alguns exemplos, porque obviamente são muitas as possibilidades, mas eu vou tentar dar uma clareada aí na mente de vocês de quais tipos de recurso que dá para combinar, e considerando essa questão então de armadura, de talent, de skill dos seus mercenários e do próprio personagem, tá bom? Para você que ficou comigo até o final do vídeo, gratidão. Deixa aquele like que fortalece e ajuda demais. Se não é inscrito, se inscreva também, porque toda semana agora eu estou entregando conteúdo. Agradeço demais a audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!